Boa noite, pessoal. Hoje é dia 7 de maio de 2020 e essa aula de hoje vai ser uma aula mais curta, porque o objetivo dela é trazer para vocês um resumo, ou seja, uma revisão dos assuntos tratados na primeira unidade. E esses assuntos são especificamente o capítulo 1 e 2 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, e é o que a gente vai trabalhar na prova que vocês farão na próxima semana. Do capítulo 1, a gente pode destacar principalmente a importância de se fazer uma distinção entre o que é a psicologia do senso comum e o que é a psicologia científica. O que uma ciência, não apenas a psicologia, o que as ciências precisam cumprir para que sejam reconhecidas como tal. E aí lá a gente viu o objeto específico, né? O que é que uma ciência precisa ter? Ela precisa ter objeto de estudo específico, linguagem rigorosa, técnicas e métodos específicos, conhecimento cumulativo, né? Processo cumulativo de conhecimento e aspirar à objetividade. São essas as principais características da ciência. E essas características elas não são contempladas pelo senso comum, porque na verdade o senso comum, como o próprio nome já diz, ele está associado às experiências do cotidiano, ou seja, aquilo que a gente aprende no dia a dia. E aí os autores trazem alguns exemplos. Atravessar a rua. Você não faz um cálculo que o ônibus está vindo a X quilômetros e eu ando em esses metros daqui para o final da avenida a tantos quilômetros por hora e vou chegar lá em tempo. Não. A gente sabe e a gente geralmente acerta esse processo de atravessar porque a gente faz um cálculo mental, mas não é um cálculo mental baseado em números, e sim baseado nas outras vezes que a gente atravessou uma rua. Então não é por acaso que quando a gente é criança, a gente atravessa a rua como adulto, segurando lá a mãozinha da criança lá tal, para poder atravessar, porque a gente não sabe ainda. Mas de tanto atravessar a rua com outras pessoas mais velhas e ir crescendo e tendo a noção e também estudando, né, na escola a respeito disso um pouco, a criança ela vai ter já aquela independência para atravessar a rua e o fará a partir da própria experiência e não a partir da ciência. Tem outros exemplos, né? Eles dão, por exemplo, o exemplo, perdão aí pela repetir a palavra, eles falam sobre o amigo que sabe ouvir. Esse é particularmente um exemplo interessante, né? Porque ouvir, escuta, acolhimento tem a ver com a psicologia, né? E o que é esse amigo que sabe ouvir? E eles vão dizer, entre aspas, que essa pessoa tem a sua psicologia, né? Vai dizer que todas as pessoas têm a sua psicologia, está aspiado porque não é a psicologia enquanto técnica, enquanto ciência, mas sim um modo como o sujeito lidar com o mundo e lidar com o outro. Então, voltando a esse exemplo, né? Ainda sobre esse exemplo do amigo que sabe ouvir, é aquele amigo que conversa com você, ele não tem aquela pressa de já falar alguma coisa, geralmente ele não te julga e muitas vezes também ele não vai ter aquela pressa até de te dizer alguma coisa pior, né? Porque às vezes você encontra com uma pessoa, diz a ela uma coisa ruim, desabafa e ela te diz algo muito pior do que você disse. E não que a pessoa também não possa compartilhar os seus sentimentos, mas aquele não é o momento. Então essa pessoa que te diz uma coisa ruim é uma pessoa que geralmente não sabe ouvir. E aí aqui a gente não está falando ainda da escuta clínica, da escuta do psicólogo, do psicoterapeuta, do psicanalista. Outro ponto muito importante, aliás, o ponto culminante desse capítulo 1 ainda, né, é o que vai falar sobre o objeto de estudo da psicologia. Antes de falar do objeto de estudo da psicologia, os autores vão dizer que há uma diferença muito importante entre as ciências naturais e as ciências humanas, e a principal importância, né, disso aí é que nas ciências humanas você tem o homem como objeto de estudo, enquanto que nas ciências naturais você tem um outro objeto. Então eles trazem o exemplo do biólogo. O biólogo, por mais que ele tenha uma relação, vamos dizer, um biólogo que seja especializado em biologia marinha, então naturalmente ele tem um afeto diferenciado pelos animais marinhos, daí ele ter escolhido se especializar nisso. Mas ainda assim, vamos pensar mesmo
algum ser do mar ou do rio tal que seja mais complexo, como por exemplo o golfinho ou o boto, né? Ainda assim haverá uma distância entre o sujeito e o objeto estudado. Ou seja, é possível isolar o objeto. E já nas ciências humanas, por ser o próprio homem, esse objeto ele não pode ser isolado. E eu lembro que em sala, isso não é algo que está no texto, mas eu gosto sempre de em sala fazer trazer o seguinte exemplo para vocês, que é o seguinte, é que essa questão do não isolamento do objeto, o objeto ser o próprio homem, é o que demanda do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo, um autoconhecimento consistente. Por quê? Porque se ele não tem esse autoconhecimento, ou seja, se ele não fez terapia durante um tempo, né, bastante consistente, até o ponto do terapeuta, do analista dizer, ó, você pode continuar sozinho, a gente já terminou por aqui, se você precisar você pode me procurar, mas acho que as principais questões que a gente tinha para tratar a gente já tratou, tá, etc. Ou seja, esse profissional ele vai ao campo de estudo, ele vai para a relação com o outro do ponto de vista profissional com muito mais capacidade, com muito mais ferramenta, com muito mais maturidade, não é? Então isso diz respeito ao amadurecimento pessoal, diz respeito à terapia do terapeuta. Isso é uma coisa muito importante. Então quando a gente escuta algumas falhas, algumas até relativamente graves que alguns colegas fazem, na minha opinião elas dizem principalmente respeito a isso. São pessoas que não fizeram terapia o tempo suficiente e por isso elas não conseguem fazer um distanciamento em relação ao que a pessoa está trazendo, e na medida em que se envolvem demasiadamente e confundem aquilo com a sua própria história, elas perdem a capacidade de dar um feedback realmente positivo e de certa forma neutro para essa pessoa. E aí voltando para a questão do objeto, então eles falam também que a psicologia ela vai ter um objeto de estudo um pouco difuso e até uma crítica por parte de outras ciências por conta disso, porque a visão do que seria ou do que seja o homem para um psicólogo vai depender do contexto em que esse psicólogo está inserido. Então o psicólogo escolar, o educacional, ele vai ter um olhar mais voltado para quem? Para aquela pessoa que está ali em desenvolvimento, aquela criança, aquele adolescente. Ele vai ter um olhar também voltado para os professores, para a equipe pedagógica, o próprio processo de ensino-aprendizagem. Então a visão dele vai ser esse recorte específico. Já um psicanalista ele vai pensar o quê? Na questão do inconsciente, né? Então isso vai variar, mas de toda forma os autores precisavam trazer algo mais concreto, porque senão ficava muito subjetivo. E aí é justamente quando eles vão trazer o conceito e vão dizer textualmente que a psicologia, abre aspas, a psicologia colabora para o estudo da subjetividade. Essa palavra colabora eu sempre destaco também porque colaborar significa que não há uma pretensão, não pode haver uma pretensão da psicologia de ter uma leitura total do ser humano, ou seja, uma leitura completa e única. Porque um antropólogo, por exemplo, ele vai ter, a partir do fato dele ser um cientista da cultura, ele vai ter um olhar para a cultura muito mais acurado do que a do psicólogo. Mesmo que esse psicólogo seja um psicólogo social, por exemplo. Psicologia social é um ramo muito importante também da psicologia, né? Mas, apesar desses olhares diferentes, eles vão dizer que a psicologia contribui para o estudo da subjetividade. E o que é a subjetividade? A subjetividade é nosso modo de ser, de amar, de brincar, de namorar, de tudo. É o modo como a gente vive, é a nossa singularidade, são os nossos gostos, é o time que você torce, é o tipo de comida que você gosta, é a hora que você acha ideal para acordar ou para dormir, né? É o tipo de pessoas que você se afina na sua sala de aula, é o tipo o gosto específico que um homem tem por uma mulher, se loura, se morena. Claro que existem as questões inconscientes, isso aí a gente trabalha principalmente na psicanálise, mas a psicanálise ela vai ficar um pouco, né, em suspenso aqui, porque já é o assunto da segunda unidade, né? Mas tem a ver com tudo isso, tem a ver com nossos gostos, com nossas escolhas, e a subjetividade também ela está sempre em movimento. Inclusive os autores vão dizer que
o que marca a subjetividade, entre outras coisas, é principalmente o movimento e a transformação. Então, exemplo, se você agora parar e pensar, quando você entrou na faculdade, embora vocês ainda estão no primeiro período, não é mais uma pessoa que não é da turma e está, né, assistindo agora esse vídeo, você pode pensar, quando você entrou na faculdade e como você está agora, mesmo 6 meses num curso, qualquer que seja, se a pessoa está vivendo realmente aquela experiência, aquele curso vai ter uma influência realmente na sua vida. Ou seja, na sua visão de mundo. Você vai conhecer novas pessoas, você vai ter lá aquela troca com os seus professores, você vai ter o trajeto da sua cidade, do seu povoado, até a faculdade, onde você já vai interagindo com outras pessoas. Então, tudo isso compõe esse elemento tão importante para o ser humano e principalmente para a psicologia, que é a subjetividade. No capítulo 2, a gente vai ter o quê? Principalmente a questão da origem da psicologia científica, como a psicologia se constituiu uma ciência e como ela foi reconhecida pelas demais ciências enquanto tal, ou seja, uma ciência autônoma. Uma das coisas também que os autores falam é que a psicologia é uma ciência jovem. Por que jovem? Porque ela tem em torno de 120 anos. E isso, frente a outras ciências, realmente é algo quase que insignificante. Isso não significa dizer que durante esses mais de 100 anos a psicologia não venha trazendo uma contribuição importante para a sociedade. O que mais que a gente pode destacar aqui? Que esse processo da psicologia científica ele passa necessariamente pelas mudanças socioeconômicas. Isso é um ponto também muito importante, gente. Né? Muito importante. Por quê? Porque você tinha antes o feudalismo, onde existia um sistema de economia fechada, uma hierarquia rígida, que era baseada principalmente na questão da propriedade, ou seja, o senhor, né, lá do feudo, o senhor feudal era aquele que tinha realmente não só os recursos materiais, mas ele tinha também a força de dizer o que era, o que não era para ser feito, né? Enquanto da parte do servo, restava apenas ele cuidar ali daquele seu espaço, mas até mesmo um grão, alguma coisa, um açúcar, tal, que ele precisasse comprar, ele comprava onde? Ele comprava na venda do senhor. E quando a gente chega para o capitalismo, né? Quando a gente vai falar do capitalismo, e aí não há nenhuma relação com o que seja ideal, ou, enfim, não é no sentido ideológico do termo, mas sim os fatos ligados a o processo do capital, o processo da industrialização e, sobretudo, o uso desse capital para que fosse feito um investimento para respostas, para encontrar respostas, né, no campo da técnica, no campo da ciência, para os problemas que o ser humano estava vivendo na época. Então, quando você mexe, por exemplo, na estrutura de pessoas irem, mulheres começarem a trabalhar, isso gera um movimento, isso gera uma demanda na sociedade. Quando você fala, por exemplo, de uma máquina, o surgimento da máquina a vapor, o surgimento de máquinas, o próprio processo de industrialização que vai gerar de alguma forma o desemprego e tudo mais, isso você tem mais um problema. Isso sem contar também a questão das guerras, né, do século passado, que também demandaram bastante da psicologia. Mas o importante lembrar aqui para vocês é que esse período em que havia esse recurso para o investimento na ciência foi justamente o período, a gente está falando aqui do século passado, século XX, foi um período onde a psicologia recebeu recursos para se constituir como ciência, realmente, ser reconhecida como ciência. E aí, para finalizar, eu vou falar aqui para vocês das 3 principais escolas da psicologia científica no seu início, nos seus primórdios. E essas escolas são o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. No estruturalismo, a gente vai ter como elemento principal e objeto do seu estudo a consciência. E no funcionalismo também. Né? Mas qual é a diferença? A diferença é que no funcionalismo, os cientistas perguntarão para si mesmos o seguinte: o que fazem o homem e por que o fazem? Ou seja, como funciona essa consciência humana? Como funciona a inteligência? Por que o homem faz determinadas escolhas e por que
faz dessa ou daquela forma. Não é? E já no estruturalismo, apesar de ter também a consciência, você vai ter a questão das estruturas. E quando a gente fala de estruturas, a gente está falando de sistema nervoso central, ou seja, o que estava sendo descoberto na época, né, principalmente pela neurofisiologia, as teorias sobre o sistema nervoso central e a relação que esse sistema nervoso central tem até hoje com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o funcionamento da nossa mente. Né? E por fim, a gente tem aquela que é mais importante, principalmente para vocês, alunos de pedagogia, que é a teoria ligada ao associacionismo, a escola do associacionismo. Por quê? Porque essa vai ser a primeira escola sobre aprendizagem. É a primeira escola que vai destacar o processo da aprendizagem e vai dizer principalmente que a aprendizagem ela se dá de elementos mais simples para os mais complexos. E um exemplo disso, que eu dei inclusive na aula aqui remota, na ocasião, é você dirigir. Então você não aprende a dirigir logo de cara, você vai aprender ali como, né, passar a marcha, como pisa na embreagem, aqui é o freio, confundir um com o outro, não apertar na embreagem e fazer aquela zoada e tudo mais, que o pessoal até brinca, né? Eita, passa uma manteiga aí, tal, não é? Mas com o tempo você começa a passar a marcha, consegue conversar com a pessoa que está do seu lado, ou seja, você vai gerando um processo de quase que de automação, não é? Piaget diria um processo de acomodação. É como aquele fazer ali se acomoda no seu funcionamento mental sem que você precise fazer esforço para aquilo. Ou seja, é algo que já se acomodou. Mas não é acomodar no sentido de inação, mas acomodar no sentido de fazer de uma maneira que não se precisa mais pensar, não precisa ter aquele foco, por exemplo, eu estou passando a primeira ou a segunda, não, aquilo ali vai acontecendo, né, de uma forma espontânea. Então é isso, gente, então essa foi a nossa revisão aqui, tá certo? Na próxima semana a gente volta para o tema psicanálise e lembrando, como disse aí no início da aula, a gente vai ter nessa primeira prova o capítulo 1 e 2 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Beleza? Um abraço, fique em casa quem puder, quem não puder, toma mais ainda os cuidados, né, com a higiene, lavar bem as mãos, usar máscara e a gente vai sair dessa, com certeza. Beleza? Um abraço, gente. Bons estudos aí para vocês.